dar continuidade aqui à gravação dos nossos vídeos. Hoje trazendo aqui algumas questões da organizadora CESP-UNB, concurso aqui do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, realizado em 2011 pelo CESP-UNB. Então nós temos aqui mais uma vez questões sobre o sistema operacional Windows 7, sobre Excel 2007, Microsoft Word e alguns outros programas que comumente são cobrados em concurso. Então essa primeira questão aqui, questão de número 22, diz o seguinte: caso se deseje criar um atalho na área de trabalho do Windows para a execução de um determinado programa, é suficiente executar as seguintes ações: clicar o botão iniciar com o botão esquerdo do mouse, em seguida clicar o botão direito do mouse sobre o nome do programa disponível desejado no menu exibido, e com o botão esquerdo do mouse selecionar a opção enviar para e clicar a opção área de trabalho criar atalho. Então, um procedimento que já era utilizado também em versões anteriores do Windows, quando se deseja enviar algum item como atalho para a área de trabalho, você clica com o botão direito do mouse sobre o ícone e na lista de opções você tem esse comando enviar para. Não só itens do menu iniciar, mas como também itens que estejam dentro de pastas específicas, pastas do usuário, pastas do sistema. Então, diversos itens você pode executar esse tipo de procedimento, clicar com o botão direito do mouse sobre o item e na lista de opções, além dos comandos recortar, copiar, abrir e outros, você também vai ter esse comandozinho aqui que é o enviar para. Então, nós já temos aqui uma imagem prontinha já, que nos mostra os itens de um menu iniciar, aqui abertos, e um desses itens é o Mozilla Firefox, que nós pegamos aqui como exemplo. Clicando com o botão direito do mouse sobre esse item, nós temos essa lista de opções, entre elas enviar para, que dá acesso a uma outra lista, está aqui a setinha ao lado. E aí, entre essas opções, a primeira logo, área de trabalho, criar atalho. O que faz com que o Windows já crie na área de trabalho diretamente um atalho para aquele item. Então, existe também outra maneira de você criar um atalho na área de trabalho para um item, que é na própria área de trabalho você clicar com o botão direito do mouse e na lista de opções você tem novo com os itens pasta e atalho. Então, você poderá criar um atalho, sendo que dessa maneira você vai ter que especificar uma descrição para o atalho e qual o comando que vai ser executado. Ou seja, se esse atalho é para um programa, se esse atalho é para um documento, certo? Se esse atalho é para uma pasta, você vai indicar aquele atalho vai ser correspondente a qual item. Então, seria uma outra maneira de criarmos também um atalho na área de trabalho. Botão direito do mouse, em uma área livre do desktop, opção novo, e aí nós temos aqui a opção atalho. Então, nós temos aqui, digite o local do item. Então, você aí vai digitar qual é o item, o local onde ele está gravado e o seu nome, para que o Windows jogue na área de trabalho um atalho desse item. Temos aqui do lado, até para facilitar, o botão procurar, caso você não saiba, decoradinho aí, o nome e o local onde o item está gravado, que é o endereço, o caminho completo do item. Então, você tem aqui as pastas armazenadas no seu computador, e aí você vai selecionar algum item e aí clicar no OK. Quando clicar em avançar, ele pede uma descrição para esse item, que vai ficar gravado como atalho na área de trabalho, e aí o processo é concluído. Então, seria uma outra maneira também de você jogar algum item relacionado a algo gravado no seu computador como atalho na área de trabalho. Então, essa questãozinha aqui inicial, ela é correta, verdadeira, seria uma maneira de você jogar um item como atalho na área de trabalho. Então, procedimento correto. Abre o menu iniciar, seleciona o item, posicionando o ponteiro do mouse em cima e dá um clique com o botão direito do mouse sobre esse item. Na lista de opções, você aponta para enviar para e em seguida clica na opção área de trabalho, criar atalho. Então, questão correta, verdadeira. Em seguida, nós temos mais uma questão aqui, que é a questão de número 25. É uma questão também sobre a parte de hardware e também software, envolvendo a instalação de aplicativos, porque diz o seguinte: para a instalação de software em um computador,
é sempre necessária a utilização de um CD-ROM, contendo o arquivo de instalação ou os arquivos de instalação do programa a ser instalado. Então, no caso, o que nós temos aqui? CD-ROM é uma memória secundária, um tipo de memória secundária, utilizada para o armazenamento de dados em disco desse tipo. E esse armazenamento de dados, ele pode realmente conter arquivos de instalação de um programa. Então, um procedimento que por muitos anos foi utilizado quase como um padrão. Por isso, talvez a organizadora jogue essa isca, é uma casca de banana isso daí, onde vários usuários eles já têm em mente aquela coisa, eu tenho que obter o CD de instalação daquele aplicativo. Então, como diz aqui, existem arquivos e alguns programas, muitos até, um simples arquivo que instala todo o pacote, todo o aplicativo no disco rígido do computador. E esse arquivo não tem que necessariamente estar armazenado em um CD-ROM. Esse arquivo ele pode estar armazenado em qualquer tipo de memória secundária e não necessariamente em um CD-ROM. Então, hoje em dia, com o recurso de realizar downloads, você baixa arquivos de instalação de um programa diretamente de um site de downloads na web, e esse arquivo ele é transferido diretamente para uma pasta no disco rígido do computador, e depois de ele terminar o download, terminar de baixar, você pode executar esse arquivo de instalação diretamente pelo disco rígido do seu computador, sem a necessidade de passar por nenhum outro tipo de memória, CD, DVD, pendrive ou qualquer outro dispositivo de armazenamento. Então, o que está deixando essa questão aqui errada é dizer que é sempre necessário utilizar um CD-ROM para se conseguir executar a instalação de um aplicativo. Então, isso é falso, não existe essa necessidade. Repito, o arquivo ele pode ser baixado diretamente da internet para o disco rígido do seu computador, alguma pasta. Esse arquivo ele pode ser depois copiado para um pendrive, e aí com esse pendrive a gente pode fazer a instalação, executar a instalação desse aplicativo em qualquer máquina, sem a necessidade de passar esse arquivo para um CD-ROM. E a questão, assim, é falsa, errada. Vamos a mais uma questão, essa agora de número 27. O Impress é um software do BR Office semelhante ao PowerPoint do Microsoft Office, usado para criar slides para apresentações por meio de um computador. Então, no caso, nós usamos já há muitos anos esse pacote da Microsoft denominado Microsoft Office. E esse pacote ele tem programas como o editor de texto, Word, como de planilhas, certo? Criação de pastas e planilhas, que é o Excel, e esse aqui que é o PowerPoint para a criação de slides. E o BR Office apresenta programas semelhantes, programas similares, cada um também com as suas funcionalidades bem parecidas. No caso, nós temos aqui um slidezinho seguinte, que nós já deixamos aqui prontinhos. Então, nós temos aqui, ó, Microsoft Office, nós temos esses 3 programas aqui como os principais. Né? O Microsoft Office, um pacote que apresenta mais do que isso aqui, mas normalmente em concursos, o editor de texto, o editor de planilha e o de slides são os mais cobrados. E por isso nós separamos aqui. O editor de texto do Microsoft Office é denominado Word, enquanto o editor de texto do BR Office é denominado Writer. Também já vimos em alguns concursos, principalmente concursos bancários, e nós estamos aqui aguardando a saída do concurso, né, do Banco do Brasil para algumas regiões do nosso país, e em alguns concursos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, já foi cobrado a relação das extensões desses programas. Tá? Então, a gente já colocou aqui no Word, a versão que está sendo mais cobrada atualmente é a do Word 2007 ou 2010, e possui a extensão .docx. E os arquivos que são salvos no Writer, a extensão padrão desse aplicativo é .odt. Tá? O programa de planilhas do Microsoft Office é o Microsoft Excel, que tem seus arquivos por padrão gravados em disco, com a extensão .xlsx. Enquanto o aplicativo de planilha do BR Office é o Calc, que salva seus arquivos com a extensão .ods. E o programa de slides, Microsoft Office, é o PowerPoint, e o do BR Office, o Impress. O que nos mostra aqui que aquela questão está correta, certa. A extensão do PowerPoint, .pptx, e a do Impress, .odp. Então, no caso, em algumas situações a gente vê esse tipo de questão
cobrado aí pelo CESP-NB e por algumas outras organizadoras, que indicam justamente isso daí. A comparação no nome dos aplicativos, aquele que apresenta quase que as mesmas funcionalidades, semelhantes, similares, com relação ao Microsoft Office e o BR Office. E em algumas situações também, eles relacionam a extensão padrão desses aplicativos. Que extensão, os arquivos, por padrão, são salvos. Ok? Então, no caso, a questão aqui, ela é verdadeira. No pacote Office da Microsoft, o programa para a criação de slides é o PowerPoint. E no software BR Office, o nome do programa semelhante é o Impress. Questão aí verdadeira, correta. Vamos a mais duas questões desse mesmo concurso realizado em 2011 pelo CESP, UNB, questões de número 28 e 29, pelo que a gente vê aqui as duas questões sobre o Microsoft Excel 2007. Então a questão de número 28 nos diz: ao se executar a função se, função condicional do Excel, verifica-se uma condição, se uma condição é satisfeita ou não. Caso a condição seja satisfeita, haverá o retorno de um valor relativo ao verdadeiro. E se a condição for falsa, haverá o retorno de um outro valor. Então, essa questão aqui, ela é verdadeira. A função se, nós temos aqui a sintaxe dessa função, tá? Nós colocamos aqui, que inclusive até já comentamos isso aqui em outro vídeo, mas aí questões, como sempre, do CESP-NB, repetindo esses comandos de função se, soma, média, máximo, mínimo, de comandos como de mesclar células, como a gente vai ver na questão seguinte. Então, sempre repetindo essas questões aí com relação a esse programa, o Microsoft Excel. Essa função aqui, por um motivo de informação, a gente até passa. Poderia ser uma questão do BR Office Calc, que seria resolvida, seria correta da mesma forma. Então, nós temos a função se com essa sintaxe. Se, entre parênteses, o teste lógico. É justamente a condição que indica lá na questão. Se a condição for satisfatória, satisfeita, será retornado um determinado resultado. E se essa condição não for satisfeita, um outro resultado será retornado. Por isso que a sintaxe da função é igual se, abre o parênteses, teste lógico. É uma condição. Se essa condição for aceita como satisfatória dentro da planilha que está sendo utilizada, a função, resultado 1. Que esse resultado 1 pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma data, pode ser um cálculo, como a gente vai já mostrar aqui em dois exemplos. Agora, se essa condição não for satisfeita dentro da planilha, aí será retornado um outro resultado, que nós denominamos aqui de resultado 2. Então, nós temos a condição, ponto e vírgula. Primeiro resultado, resultado da função, se esse teste lógico, se a condição for satisfatória, correta. Ponto e vírgula, resultado 2, um outro resultado, que será aquele apresentado na função, caso o teste lógico, a condição não seja satisfatória, não seja correta. Aí aqui um exemplo. Digamos que na célula B4 de uma planilha tem um número 1.200. E aí então nós recebemos o seguinte cálculo na questão do concurso. Igual se B4 maior que 1.000, ponto e vírgula, C2 multiplicado por 15, asterisco 15, ponto e vírgula, C2 mais 400. Então, se o resultado dessa função vai ser essa multiplicação ou essa soma, vai depender dessa condição aqui, ser verdadeira ou falsa. Então, o valor de B4 é mostrado na questão 1.200. Então, esse valor é maior do que 1.000? É. Então, a condição aqui ela é correta, é satisfatória. Então, o valor de B4, conferindo, 1.200 é maior do que 1.000? Sim. Então, quando essa condição for satisfatória, C2 vezes 15, ou seja, primeiro resultado. Se na célula B4, digamos, tivéssemos o número 890, aí ficaria, se B4 for maior que 1.000, só que em B4 não teríamos o número maior que 1.000. Então, aí o resultado da função já seria essa soma aqui. Então, nessa situação aqui que nós criamos, como exemplo de questão, que pode ser cobrado no concurso, só teríamos que analisar agora o quê? Qual o valor da célula C2 e fazer a multiplicação do valor dessa célula pelo número 15. E este será o resultado de todo esse cálculo.
Agora, repito, se na célula B4 não tivéssemos um valor maior do que 1.000, então nós pegaríamos o valor de C2 e iríamos fazer essa soma com 400, e essa soma seria o resultado de todo esse cálculo. Numa outra situação, uma função φ um pouco maior, mas que tem os mesmos elementos. Quais são os mesmos elementos? É um teste lógico, um determinado resultado, caso esse teste seja avaliado como verdadeiro, e um outro resultado, caso esse teste seja avaliado como falso. Só que aqui um pouco maior, por quê? Porque em cada resultado, nós temos um outro tipo de função. Então, vejam que aqui nós temos a função φ, a função média, a função máximo, e temos aqui a função conte.ψ. Então, várias funções dentro de uma só. Então, nós temos aqui, olha, se, qual é a condição para que o resultado dessa função seja o primeiro, que é a função máxima, o primeiro cálculo, ou o segundo cálculo da função conte.ψ? Vai depender se esse teste lógico aqui, ele é verdadeiro ou falso. Aí aqui nós temos, se a média de B1 até B4, B1, 2 pontos B4, for menor do que 56, então essa é a condição, se for correta, satisfatória, aí a gente tem que realizar a função aqui do máximo. Então, nesse tipo de cálculo, o que teríamos que analisar? Com certeza, a organizadora vai nos dar os valores de B1 até B4, vai nos dar os valores de C5 até D7, vai nos dar os valores de F2 até F8. Então, nessa situação, normalmente o que ocorre? A organizadora te dá uma figura de uma planilha com as informações de todas as células que estão envolvidas no cálculo, certo? Então, o que você vai fazer? Primeiramente, somar os valores de B1 até B4, que são 4 células, B1, B2, B3, B4, e dividir essa soma, o resultado dessa soma, por 4, já que a função aqui é a da média. Se o resultado dessa soma das 4 células dividido por 4, que é a média, for menor do que 56, então é porque a condição é satisfatória. Aí então o que você tem que analisar? Qual o maior valor que existe dentro da planilha, considerando o intervalo de C5 até D7. Esse maior valor de C5 até D7 será o resultado da função. Agora, se essa média de B1 até B4 não for menor do que 56, for igual ou maior que 56, aí o que você vai ter que realizar? Lá no finalzinho, a última parte do cálculo. Conte.ψ, F2, 2 pontos F8, maior igual a 6. Então, o que indica aqui esse tipo de cálculo no Excel? Que você precisa contar quantas vezes aparece no intervalo de F2 até F8, números que sejam maior ou igual a 6. Certo? E então você vai fazer essa contagem, caso o teste lógico seja apresentado aqui, seja chegado à conclusão que ele é falso. Então, normalmente a organizadora coloca esse tipo de questão na função φ. Aqui uma função menorzinha, aqui uma outra maior. Por quê? Repito, porque em cada opção de resultado, o primeiro ou o segundo, foi colocado um outro tipo de função do Excel. Então, tem questões com um cálculozinho mais resumido, tem outras com cálculos mais extensos. Mas a forma da resolução vai ser sempre essa daqui, certo? Se a condição for satisfeita, o primeiro resultado será considerado o correto. Mas se a condição for considerada errada, você tem que ir para a segunda parte do cálculo, que a gente denominou aqui de resultado 2. Então, sempre dessa forma a questão deve ser resolvida. Então, nós vamos encerrando aqui esse vídeo com essa questão e retornamos em breve para terminar de resolver as questões.